Traveleiros! Depois de mais de um ano com esse motorhome parado por conta de um processo judicial, agora a gente vem trazer novidades para vocês. A gente vai começar a consertar o motorhome para voltar para a estrada. Imagina você investir mais de 500 mil reais numa casa sobre rodas para realizar o seu maior sonho, de conhecer o mundo viajando com a sua casa. Mas dá tudo errado e esse sonho se tornar um grande pesadelo. Bom, essa é a nossa história, mas ao longo de toda essa jornada a gente foi conversando com várias pessoas, seguidores nossos, que nos relataram problemas muito semelhantes. Então, acompanhe esse vídeo que a gente vai contar tudo em detalhes para vocês. E essa história começou lá em 2015, quando a gente criou o sonho de viajar ao mundo de motorhome, que na nossa opinião é a melhor forma de viajar ao mundo. Afinal, você consegue conhecer o caminho, não só o destino final, tem toda a liberdade, vive experiências únicas que você não viveria viajando de forma convencional, além de ter o conforto de ter a sua casa em todo e qualquer lugar, né? Só que em 2015, eu e o Renan, a gente tava tipo esse terreno aqui, ó, meio que sem nada. Porque nós tínhamos 22 anos, estávamos terminando a faculdade, trabalhando durante o dia e estudando durante a noite. Só que nós morávamos com os pais na periferia de São Paulo. A gente sempre trabalhou, desde os 15 anos. Só que a gente não ganhava muito, então a gente não tinha muitas coisas. O Renan, ele pagava a própria faculdade, então ele tinha um custo alto de vida. Eu tinha uma bolsa do ProUni, não precisava pagar a faculdade, mas eu tinha um financiamento de um Celtinha e meu salário ia quase todo para ele. Então como que a gente ia realizar o sonho de viajar ao mundo de motorhome? Isso é coisa de herdeiro, não é? Bom, é o que muita gente poderia pensar. E muita gente poderia pensar em deixar isso pro fim da vida, afinal, não é tão importante, não vai atrás agora. Mas a gente realmente queria viver o nosso sonho ali, começar ali pelo menos. Foi naquele momento que a gente transformou esse sonho em um objetivo e a gente falou, a gente vai realizar. Para conseguir transformar esse sonho em realidade, a gente criou um planejamento com 4 metas. Primeiro, comprar uma van, um carro para a gente fazer um motorhome, né? Em segundo, fazer uma casinha ali dentro, transformando de fato no motorhome. Em terceiro lugar, se casar, um outro sonho que a gente tinha. Em quarto, fazer um pé de meia, uma reserva financeira de emergência para qualquer imprevisto na estrada. E aí, analisando toda a situação, a gente percebeu que não seria tão rápido assim que a gente realizaria esse sonho. Por isso, a gente definiu uma data 5 anos depois. Dia 25 de janeiro de 2020 seria o dia que a gente ia se casar e cair na estrada. Mas para alcançar esse objetivo e chegar nessa data com tudo pronto, a gente precisou trabalhar muito. Então a gente se dedicou nos nossos trabalhos, a gente conseguiu promoções. O Renan teve um ano que foi promovido 2 vezes no mesmo ano para conseguir aumentar o salário. Além disso, a gente começou a poupar muito, porque a gente conseguia morar com os pais, então a gente conseguia ter uma certa economia. Teve mês que a gente chegou a poupar 70% do nosso salário. E também a gente aprendeu a ter consciência financeira e investir o nosso dinheiro para ele trabalhar para a gente. Então tudo isso foi necessário para vários anos a gente conseguir, no finalzinho de 2018, comprar a nossa van, para 2019 começar a montar o nosso motorhome. Mas não é esse motorhome aqui não, e sim a Wanderlush, uma Mercedes Sprinter ano 99, que era uma ambulância e se tornou a nossa primeira casa sobre rodas. A gente construiu a Wanderlush com nossas próprias mãos nos finais de semana, porque a gente trabalhava durante a semana e aí no final de semana a gente montava ela na rua de casa, porque não tinha garagem onde a gente morava, então na rua mesmo a gente foi construindo, aprendendo. É claro, a gente teve ajuda também, mas tivemos que aprender muita coisa, porque lá em 2019 não era tão comum se falar de motorhome no Brasil. Então a gente teve que buscar muita informação para montar a Wanderlush, e por a gente só trabalhar nela durante os finais de semana, a gente demorou todo o ano de 2019 para terminar a construção. E aí sim, em janeiro de 2020, a gente conseguiu finalmente se casar em uma cerimônia linda. Eu sei que sou suspeita para falar, mas tem aqui no YouTube se você quiser conferir. E a gente se casou para poder finalmente cair na estrada. E o nosso roteiro de viagem desde o início sempre foi rodar todos os estados brasileiros para a gente conhecer muito bem o nosso país, a nossa casa. O Brasil é gigantesco e lindo demais para depois a gente partir para o exterior, para a volta ao mundo. Então foi isso que a gente fez, caímos na estrada, saímos de São Paulo depois do casamento e começamos a subir o litoral brasileiro. E aí, em março de 2020, quando a gente estava em Paraty,
tudo fechou, foi decretado pandemia. Lá a gente ficou 5 meses estacionados fazendo nosso isolamento social, morando em 6 metros quadrados, no motorhome menor que esse, a Wanderlush, e criando conteúdo com o que a gente podia e conseguia. Afinal, a gente criou o canal Traveleiros em 2018 para compartilhar com vocês toda a nossa trajetória, mostrando a vida real, os perrengues, as vitórias e, é claro, a gente trabalha com isso, só que durante a pandemia a gente não conseguia trabalhar com publicidade, que é o que dá dinheiro de verdade, né? Então a gente precisou se reinventar. Lá em Paraty, a gente resolveu criar o primeiro curso online de montagem de motorhome artesanal, compartilhando todo o nosso conhecimento com vocês. Em mais de 50 aulas gravadas, a gente compartilhou tudo que deu certo, o que deu errado, o que a gente poderia ter feito de melhor em relação ao aprendizado que a gente teve de construir com as próprias mãos o nosso primeiro motorhome. Foi um sucesso, tivemos mais de 100 alunos que participaram desse curso com a gente e também foi o que nos deu fôlego para continuar na estrada realizando o nosso propósito. Muitos dos nossos alunos lá atrás também montaram seus motorhomes, hoje já estão viajando na estrada, realizando seus sonhos também. A gente ajudou a criar uma comunidade de viajantes que trocam, compartilham experiências, isso é incrível demais. E agora, 4 anos depois de lançar o primeiro curso online de montagem de motorhome no Brasil, a gente vem trazer uma grande novidade para vocês, o Nomadize. Se você quer ter o seu próprio motorhome, quer aprender a como viver na estrada, ganhar dinheiro enquanto viaja, guarde esse nome, Nomadize, que no final desse vídeo a gente vai compartilhar mais detalhes que promete ajudar muito mais pessoas a também viver viajando. E aí, depois de tudo isso, você deve estar aí se perguntando, mas gente, por que vocês mesmos não fizeram o segundo motorhome? E a resposta é simples, a gente não queria parar de viajar. Imagina só, depois de 5 anos planejando cair na estrada, a gente pegou uma pandemia, ficamos vários meses parados. Quando a gente começou a viajar, a gente simplesmente se apaixonou pela estrada. E nós fomos conhecendo cada estado do Brasil, vivendo aventuras incríveis, compartilhando isso com vocês. E o nosso trabalho foi crescendo também, a nossa criação de conteúdo foi crescendo, a gente foi colhendo os frutos desse trabalho e a gente se viu numa situação financeira em que a gente conseguiria trocar de motorhome, afinal, quem aí não quer uma casa mais nova, com mais conforto, mais tecnologia, mais segurança e não precisar parar a viagem, até porque o nosso conteúdo era de viagem e parados a gente não ia conseguir criar esse tipo de conteúdo. Então a gente pensou, por que não achar uma fábrica, contratar uma empresa e deixar o nosso motorhome sendo feito enquanto a gente curte, continua curtindo a estrada e continua trabalhando, criando conteúdo da estrada. Então nós compramos esse carro aqui, uma Mercedes Sprinter 516 extra longa, porque já que é para mudar de motorhome, então vamos ter mais espaço, 0 km direto de fábrica, ano 2022. E nesse ano mesmo a gente começou a buscar uma fábrica para fazer o motorhome dos nossos sonhos. Buscando pela internet a gente encontrou uma primeira fábrica, mas antes mesmo de começar a construção a gente viu que não ia dar certo, então a gente tirou o motorhome de lá e começou a buscar outra opção. E aí a gente encontrou uma segunda fábrica em que a gente fechou um contrato e iniciou a montagem do nosso motorhome. Com o contrato assinado e o projeto aprovado, a gente seguiu viajando com o nosso motorhome antigo, enquanto esse daqui estava sendo produzido. E aí na data de entrega, quando a gente foi retirar o motorhome, ele não estava pronto. E aí se passaram várias datas de entrega, mas a entrega final mesmo, a gente só conseguiu retirar esse motorhome depois de 4 meses de atraso. E assim que a gente pegou finalmente o motorhome, a gente foi fazer alguns testes, né, para ver se estava tudo funcionando, que é algo normal a se fazer quando você recebe um motorhome, até uma casa mesmo. Uma casa você vai checar se está tudo certo, se está tudo funcionando. E nesses testes a gente começou a perceber vários problemas de elétrica, hidráulica e até marcenaria. E aí a gente viu que o motorhome estava com muito problema. Depois disso a gente voltou com o motorhome para a fábrica para ver se os problemas eram corrigidos, mas não, eles persistiam e aí não teve jeito. Tudo que a gente podia fazer para resolver amigavelmente, que dependesse da gente, a gente tentou, mas não deu certo. Aí a gente teve que contratar um engenheiro eletricista, especialista em análises técnicas, em perícia. E aí, no laudo técnico, a gente descobriu que o buraco era muito mais embaixo. Tinham problemas gravíssimos que colocavam a nossa segurança em risco. A gente não poderia viver nesse motorhome, viajar com esse motorhome. Então ele precisava ser refeito, pelo menos toda a instalação elétrica, hidráulica, para que fosse seguro e funcional, é claro.
Então, com este laudo, a gente enviou para várias empresas para conseguir um orçamento, né, ou mais de um orçamento de diferentes fábricas de motorhome para que pudesse solucionar e a gente conseguir voltar para a estrada. Bom, qual foi o resultado? Uma boa parte das empresas ignoraram, eu nunca recebi nenhum retorno, e-mail dessas empresas com pedido de orçamento. Algumas responderam, falaram que infelizmente elas não faziam um serviço de reparo, de conserto de outros motorhomes feitos por outras fábricas, o que é normal, a gente entende, prática de mercado, e poucas empresas oferecem esse serviço e se disponibilizaram para prestar esse serviço de conserto no motorhome e que nos enviaram um orçamento. É bem caro, é praticamente o valor de fazer um novo motorhome, porque tem que refazer tudo, tá? Com isso, a nossa última e única alternativa foi entrar na justiça para conseguir pelo menos reaver o dinheiro, conseguir o valor para a gente conseguir consertar o motorhome e nos ressarcir dos prejuízos que a gente teve com tudo isso. Quando a gente postou o vídeo da entrega desse motorhome aqui, mostrando exatamente o estado que ele estava, a gente passou a receber várias mensagens, dezenas de seguidores relatando problemas muito semelhantes, de atraso na entrega, de problemas na construção, na montagem, não só dessa empresa, mas de outras também, tá? É um problema generalizado de mercado. E acho que não só mercado de motorhome, mas de obra, de construção em geral. Quem aí não conhece alguém que já teve algum problema de obra? E eu ouvi centenas de histórias de problemas de obra, de casa, residência, motorhome, etc. ao longo desse mais de um ano, e a gente é só um exemplo que trabalha com o YouTube, trabalha com criação de conteúdo para a internet, então a gente mostra aqui a vida real, como a gente já falou, mas quantas outras pessoas que não estão na internet, que também estão passando por problemas semelhantes e ninguém sabe, porque não está aqui no YouTube para poder falar. Então, o nosso propósito de mostrar tudo isso para vocês aqui é justamente ajudar para que outras pessoas não passem por problemas como a gente tem passado, que a gente já passou. Tudo que a gente puder ajudar, contribuir, é o nosso propósito. E ao entrar na justiça, a gente não tinha ideia de quanto tempo que isso iria levar, porque a justiça no Brasil é lenta, várias etapas legais têm que ser cumpridas e a gente não podia viajar com o motorhome por conta do estado que ele se encontrava e nem consertar o motorhome, porque senão a gente perdia a principal prova, que é a perícia. Então, o que a gente mais queria inicialmente nesse processo é que a perícia fosse realizada, só que até isso acontecer levam vários meses, né? E até aquele momento a gente já estava com vários prejuízos. Financeiro, porque a gente tinha vendido o motorhome anterior, o antigo, para conseguir pagar esse aqui. A gente não estava conseguindo viajar por conta dos atrasos e tudo mais. Então a gente começou a perder publicidade, os trabalhos que a gente iria fazer, o próprio planejamento de viagem todo, nosso planejamento de vida foi por água abaixo, a gente começou a entrar em depressão, a gente começou a ter vários problemas financeiros, psicológicos, pessoais, de trabalho, tudo por conta de toda essa situação. E sem perspectiva de data ainda para que a perícia fosse realizada no processo. E aí a gente ficou, o que a gente faz da vida? E aí depois de ficar um pouco desnorteado, sem o motorhome, sem saber o que fazer, a gente se reconectou com aquilo que a gente sempre quis desde o começo. Qual que é o nosso sonho principal? É viajar o mundo. Então a gente voltou a viajar de outras formas, sem o motorhome mesmo, de mochilão. A gente primeiro foi visitar os amigos do Mochami lá no Ceará, a gente voltou para os Lençóis Maranhenses, a gente foi para o Peru e para o Acre numa viagem super espiritual para se reconectar com a gente mesmo, curar esse lado emocional que estava muito abalado. Depois a gente alugou um motorhome pelos Estados Unidos, fizemos uma viagem incrível por lá, depois viajamos de carro também. A gente recentemente agora foi até para a China, então a gente foi fazendo várias viagens e sinceramente foram incríveis. Algumas delas a gente já postou aqui para vocês, outras ainda vão vir os vlogs aqui no canal, mas não teve nenhum dia em todas essas viagens em que a gente não acordava e pensava,
pô, como seria incrível aproveitar esse lugar, conhecer esse lugar, vivendo numa motorhome na minha casa, porque isso foi sempre o que a gente quis. Então, acho que também valeu a gente fazer essas viagens para perceber que realmente a nossa vida é na estrada. E depois de meses de espera, finalmente em julho desse ano, a perícia do motorhome finalmente aconteceu. Em agosto saiu o laudo pericial e aí a gente pediu para as nossas advogadas entrarem em juízo perguntando se o motorhome está liberado para conserto. O perito não se opôs a isso, ele falou que todas as informações que ele precisava, as fotos, os testes que ele precisava fazer, ele fez no dia da perícia, o laudo já está bem completo, então a gente vai consertar o nosso motorhome. Mas é importante dizer que o processo ainda pode levar anos para ser concluído, ainda não teve nenhuma decisão realizada, a gente só vai poder arrumar o motorhome. E ainda temos que aguardar todas as outras etapas que são tão burocráticas como o Renan comentou. E vocês perceberam que em nenhum momento desse vídeo a gente citou o nome da empresa que fez esse motorhome. Isso porque a gente não quer de forma alguma difamar, atacar ou prejudicar essa empresa. A gente só quer resolver a nossa questão. E a gente só está vindo aqui fazer esse vídeo porque a gente precisa comunicar para vocês tudo o que aconteceu e essa nova fase do que vai acontecer daqui em diante. Como a gente faz desde 2018, contando aqui cada detalhe da nossa vida, as coisas boas, as coisas ruins, os perrengues, as coisas para comemorar. Então a gente não poderia deixar vocês sem informação, mas a gente quer pedir, por favor, para quem sabe que empresa que é, não ir lá atacar, não mandar mensagem, não ficar atacando mesmo a outra empresa. Eu sei que vocês fazem isso porque vocês gostam da gente, porque vocês se colocam no nosso lugar. A Traveleiros é uma família, mas a gente pede, por favor, para que isso não aconteça, porque o processo ainda está acontecendo e isso pode mais prejudicar do que ajudar a gente. Então, vamos deixar as coisas serem resolvidas de forma legal, enquanto a gente resolve aqui o que precisa ser resolvido, que é o quê? Consertar o motorhome. Como que a gente vai fazer isso? Pegamos estrada e agora estamos chegando na fábrica de motorhome que vai consertar a Nomad. Vamos fazer uma reforma completa aqui para torná-la segura, funcional e tudo que é necessário para a gente conseguir voltar na estrada. Estamos chegando aqui, ó, na Sem Fronteiras Motorhome. A gente recebeu dezenas de indicações de seguidores nossos. Possivelmente quem aí está nos assistindo no YouTube nos recomendou vir para cá porque os caras são especialistas em reforma de motorhome. Os caras, além de fabricar motorhome, eles também consertam. Agora estou subindo uma rampinha aqui, vamos entrar na fábrica. A gente chegou, parou a Nomad aqui, olha isso, a fábrica tá cheia, tanto de motorhomes que a Sem Fronteira está construindo, como motorhomes que são de outras fábricas e vêm aqui para fazer um upgrade, algum reparo na elétrica. E, gente, eu tô muito animada da gente arrumar o nosso motorhome, mas confesso que aí vindo aqui na fábrica, não dá vontade de fazer um novo? Dá, mas calma, vamos arrumar a nossa, vamos viajar com a nossa, mas quem sabe aí a gente não faz um outro motorhome depois com a Sem Fronteiras, porque é diferenciado o negócio. Esse daqui, ó, eu acho que eles estão entregando, é novinho. E tem muita coisa pra cá também, olha isso, o espaço. Eu falei que tá lotada, mas a fábrica é grande, tem mais carros pra cá. Caraca, e ela é muito Sprinter, hein? Nossa, muita van. Olha, tem uma Transit, essa aqui eu não tinha visto ainda pessoalmente, uma Ford Transit. Aqui, caminhão, arretados de Pernambuco. Não sei se eles estão aí ou não, mas se não, ó, apareceram aqui no Traveleiros. Quem sabe a gente conhece eles daqui a pouco. E ó o barulho de galera trabalhando aqui. Eu tô tentando achar a galera aqui, vou mostrar, falar pra vocês, apresentar o Vinícius, o Ricardo, foram quem atenderam a gente. E olha isso, toda a parte de marcenaria, construção. Nossa, a gente tá apresentando a fábrica, a gente tá sabendo bastante dessa fábrica, né? Se eu contar pra vocês que a gente ficou os últimos meses aqui nessa fábrica preparando algo muito legal pra vocês. E se você não conhece a Sem Fronteiras Motorhomes, deixa eu apresentar eles pra vocês. O Vinícius, lá em 2020, começou a pesquisar mais sobre o tema de motorhomes e aí ele se tornou nosso seguidor. Inclusive, nessa época a gente estava falando sobre a montagem do nosso primeiro motorhome, a Wanderlust, e a gente até lançou um curso sobre esse tema. O Vini conta até hoje, quando ele estava fazendo o motorhome dele, ele assistiu os nossos vídeos, quando ele foi instalar a placa solar, ele viu o nosso vídeo para aprender e ele conseguiu, né, montar o próprio motorhome de forma artesanal para uma viagem pela América do Sul com a Gabi. Inclusive, ele tem um canal aqui no YouTube, o Sem Fronteiras, onde ele mostra toda essa viagem e muito mais, né? Hoje ele mostra muito da fábrica que vocês vão saber e estão conhecendo aqui com a gente. E aí,
Quando ele começou a viver na estrada e andar e viver mesmo num motorhome, ele começou a descobrir todas as partes boas e os perrengues também, a parte negativa. E ele viu que um dos maiores problemas de quem vive na estrada é a falta de autonomia de energia. Ele começou a pesquisar muito sobre esse tema. Quando ele voltou para o Brasil, ele se uniu ao Ricardo, que é outro mineiro super gente boa, e juntos eles fizeram, né, a Sem Fronteiras Motorhome, essa fábrica aqui. E aí, como o Vini estava muito interessado nessa parte de autonomia de energia, a fábrica acabou se especializando muito nisso. Ele foi um dos pioneiros a trazer a Victron Energy para o Brasil, para o mercado de motorhomes. Então, se hoje a gente ouve tanto falar das baterias de lítio da Victron, do Orion, que dá mais autonomia com a energia do alternador, tudo isso tem um pouquinho do dedo do Vinícius lá atrás. Inclusive, a Sem Fronteiras hoje é uma das maiores distribuidoras da Victron no Brasil. E quando ele começou a estudar sobre isso e entender mais sobre esses produtos, a Sem Fronteiras foi se tornando referência tanto em motorhomes que já saem de fábrica com uma autonomia excelente, como também em reforma, reparo e upgrades de outros motorhomes. Assim que a gente conheceu eles, porque vocês começaram a falar, gente, vai lá na Sem Fronteiras que eles vão resolver o problema de vocês. E aí quando a gente conheceu eles e começou a ver como que a gente poderia consertar o nosso motorhome, trocar figurinha, a gente percebeu que mais que um conserto de motorhome, a gente podia fazer algo para ajudar toda a galera que quer viver na estrada. E é por isso que juntos a gente está lançando o aplicativo Nomadize. Esse é o aplicativo Nomadize, onde você vai aprender com a experiência de quem já viveu na estrada de verdade, como nós, os Travaleiros, a equipe da Sem Fronteiras e outros convidados e especialistas no assunto para ensinar como economizar tempo e dinheiro na compra ou construção de um motorhome, seja uma construção artesanal ou profissional, contratando uma fábrica para fazer o seu motorhome. Como evitar perrengues também, como identificar situações de risco e solucionar antes que dê tudo errado, e como aproveitar melhor a vida na estrada também, né? Aprendendo a fazer roteiros de viagem inteligente, como ganhar dinheiro viajando, trabalhando na estrada e várias outras dicas de dia a dia na estrada mesmo, tudo isso num único aplicativo. Nesse aplicativo você vai ter acesso a vários cursos, videoaulas gravadas, e-books, planilhas, materiais exclusivos novos toda semana, tipo um serviço de streaming dos viajantes, só que sempre atualizado com todas as novidades sobre como comprar e vender um motorhome, construção de motorhome, vida na estrada, como ganhar dinheiro viajando e muito mais. Além disso, também tem aulas ao vivo para você conversar diretamente com a gente, comigo, com a Laís, com a equipe da Sem Fronteiras, com os outros especialistas, para tirar suas dúvidas em tempo real, para a gente poder realmente te ajudar a realizar os seus sonhos. Seja você, se você está na fase ainda de ter um motorhome ou se já está na estrada. A gente está aqui para te ajudar com tudo que você precisar para realizar os seus sonhos. Além disso, no aplicativo Nomadize também tem uma comunidade, uma rede social própria, onde todo mundo pode postar e comentar e trocar experiências. Dessa maneira, todo mundo cresce juntos e realiza sonhos juntos. O aplicativo Nomadize já está disponível para download tanto na Apple Store para iPhone como na Play Store para Android. Ou você pode acessar também através do seu computador pelo site www.nomadize.com.br. Tem vários conteúdos gratuitos e também conteúdos exclusivos sob assinatura. Entre os dias 13 a 17 de novembro está acontecendo a Expo Motorhome em Pinhais, pertinho de Curitiba, no Paraná. A Sem Fronteiras está com um stand lindo, com vários motorhomes para você poder conhecer pessoalmente e com a gente lá presente também. Então chamo vocês para conhecer a gente, conhecer o stand, a feira e mais desse mundo do motorhome que a gente ama tanto. E em comemoração à Expo Motorhome e ao lançamento do Nomadize, estamos com uma promoção exclusiva de lançamento. Todo mundo que utilizar o cupom Expo Motorhome ganha 40% de desconto na assinatura do plano anual. Mas é só essa semana e a gente nunca mais vai fazer uma condição como essa, então depois não fala que eu não avisei. Para saber mais, é só baixar o aplicativo, para baixar é gratuito, e lá você consegue ver um pouco dos conteúdos gratuitos, saber mais do que você vai conhecer e conhecer mais sobre os planos também. Voltando a falar de Nômade, essa semana a gente vai começar o conserto de fato, a desmontar o motorhome para refazer todo o sistema hidráulico, elétrico, de gás, marcenaria, enfim, arrumar tudo que a gente precisa e vamos morar os próximos meses aqui na cidade das Sem Fronteiras para poder acompanhar todo
todo esse processo de conserto bem de pertinho. Não só acompanhar, mas meter a mão na massa também, ajudar. Quanto antes a gente ter esse carro pronto, a gente volta para a estrada. Então a gente quer, quanto antes, mexer em tudo, arrumar tudo e filmar tudo para vocês também. E esse conteúdo vai ser exclusivo lá para o aplicativo. Então se você não baixou ainda, já baixa para garantir e não perder essa história da gente consertando esse perrenguinho aqui. Aqui no YouTube a gente segue com as viagens. A gente fez uma viagem incrível de motorhome pelos Estados Unidos, depois teve uma viagem muito louca pela China, por Dubai, e tudo isso também vai sair aqui para vocês. Mas se você não quiser perder esse concerto, ó, Nomadize. E se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho para o YouTube recomendar os vídeos para vocês, afinal a gente está voltando com o canal, a gente precisa dessa força aí, se você quiser estar atualizado sobre tudo que está acontecendo aqui no Mundo Traveleiros, porque agora a gente está mais forte, mais empolgados com a nossa volta para a estrada quanto antes. A gente tá muito feliz de estar de volta e a gente quer agradecer todo mundo que tava aqui, ó, sempre junto com a gente. E olha que delícia dizer, até a próxima, Traveleiros! Até a próxima!